Garantindo a proteção de Deus e amparado pelas leis vigentes do país, declaro aberta a presente sessão. Leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo. Ofício número 103 de 2017, do Gabinete do Prefeito, encaminhando respostas às seguintes proposições. Requerimento 006/2017, da vereadora Flávia Rebelo Miranda, foi encaminhado à Secretaria de Administração e Procuradoria para atendimento. Indicação 041/2017, da vereadora Flávia, informa que já assinou termo de cooperação com a APAI e em breve fará com o AMAS. Indicação 051/2017, do vereador Sebastião Brinaldo Júnior, informando que o serviço já foi executado. Indicações 042 a 050 e 052 a 058 foram encaminhadas às secretarias competentes para as devidas providências. Ofício número 117/2017, do Gabinete do Prefeito, encaminhando cópia da Lei número 464/2017, sancionada pelo Prefeito. Ofício número 119/2017, do Gabinete do Prefeito, encaminhando respostas às indicações 018, 025, 029 e 033 de 2017. Ofício número 124/2017, do Gabinete do Prefeito, encaminhando respostas às indicações 059 e 072, bem como que procedeu o encaminhamento do requerimento 007 de 2017 para a Secretaria de Educação e Esporte para que se manifeste sobre o assunto. Ofício número 126/2017, do Gabinete do Prefeito, encaminhando os documentos objeto do requerimento 006/2017, da vereadora Flávia Rebelo Miranda. Ofício número 127/2017, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei 400/2017 para apreciação desta Casa de Leis. Ofício 059 de 2017, da Secretaria de Administração, encaminhando o decreto 129 de 2017, que decretou ponto facultativo dia 13 de abril de 2017. Leitura das correspondências recebidas de terceiros. Ofício 009 de 2017, da COPEL, encaminhando resposta ao requerimento 004 de 2017, pelo qual solicitou-se esclarecimentos quanto aos danos que estavam sendo causados na Estrada das Prainhas, no Porto de Cima, nesse município. Vereador Brinaroli, o requerimento era seu? Foi a contento a resposta? Não? Então a gente vai tomar as providências. Leitura das indicações. Indicação número 118, 2017. Autoria, vereadora Luciane Costa Coelho. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicita a Secretaria competente para estudar a possibilidade de realizar a colocação de uma academia ao ar livre na localidade do Anhaia, em frente à Igreja de São Pedro. Encaminhe-se. Indicação número 119, 2017. Autoria, vereador João Carlos Selmer. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicita a Secretaria competente para estudar a possibilidade de realizar melhoria na estrada do Itaperu Sul. Encaminhe-se. Indicação número 120, 2017, vereador João Carlos Selmer. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicita a Secretaria competente para estudar a possibilidade de realizar melhorias na estrada da América de Baixo. Encaminhe-se. Indicação número 121, 2017, autoria, vereador João Carlos Selmer. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicita a Secretaria competente para estudar a possibilidade de realizar melhorias na iluminação pública do bairro Cruzeiro e reparos na ponte que está em situação precária. Encaminhe-se. Indicação número 122, 2017, autoria, vereador Sebastião Brinaldo Júnior. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicita a Secretaria competente para realizar a limpeza próxima à quadra poliesportiva do Barro Branco, bem como nos entornos da mesma. Encaminhe-se. Indicação número 123, 2017, autoria, vereador Sebastião Brinaldo Júnior. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicite a Secretaria competente para estudar a possibilidade de realizar um estudo para melhorar as condições da estrada da refinaria, que liga a reta do Porto à estrada do Central. Encaminhe-se. Indicação número 124, 2017, autoria, vereador João Carlos Selmer. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicite a Secretaria competente para estudar a possibilidade de ônibus escolar do período noturno adentrar as comunidades do Mundo Novo, Cruzeiro e Floresta. Encaminhe-se. Indicação número 125, 2017, autoria, vereadora Luciane Costa Coelho. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicite à Secretaria competente para estudar a possibilidade de agilizar ações de forma que venham suprir a demanda reprimida
laqueaduras deste município. Encaminhe-se. Indicação número 126, 2017. Autoria, vereadora Marcela da Silva Elias. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicite à Secretaria competente para estudar a possibilidade de realizar melhoria na passarela do Rio Marumbi, na localidade do Sítio do Campo. Encaminhe-se. Indicação 127, 2017. Autoria, vereadora Marcela da Silva Elias. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicite à Secretaria competente para estudar a possibilidade de realizar melhorias na estrada do loteamento Margens da Linha de Ferro, núcleo Rio do Pinto. Encaminhe-se. Indicação número 128, 2017. Autoria, vereadora Marcela da Silva Elias. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicite à Secretaria competente para estudar a possibilidade de realizar melhorias na manutenção da ciclovia rodovia Miguel Bufara, prolongamento do Rua 15 de Novembro até o centro, principalmente em frente à padaria do Neto Araújo, na localidade do Jardim das Palmeiras. Encaminhe-se. Indicação número 129, 2017. Autoria, vereadora Marcela da Silva Elias. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicite a Secretaria competente para estudar a possibilidade de melhorias na manutenção das sinalizações como faixa de pedestres e placas na localidade do Jardim das Palmeiras. Encaminhe-se. Indicação número 130, 2017. Autoria, vereadora Marcela da Silva Elias. Sugere ao chefe executivo municipal que solicita a Secretaria competente para estudar melhorias na manutenção das sinalizações como faixa de pedestre no loteamento do Orcine Antunes de Oliveira, na localidade do Sítio do Campo. Encaminhe-se. Indicação número 131, 2017. Autoria, vereadora Marcela da Silva Elias. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicita a Secretaria competente para estudar a possibilidade de realizar a colocação de uma academia ao ar livre no loteamento do Orcine Antunes de Oliveira, no bairro Sítio do Campo. Encaminhe-se. Indicação número 132, 2017, autoria, vereadora Marcela da Silva Elias. Sugere ao chefe do Executivo Municipal que solicite a Secretaria competente para estudar a possibilidade de providenciar uma lombada na rodovia Miguel Bufara, no bairro Núcleo Rio do Pinto, em frente à estrada do Babau. Encaminhe-se. Leitura dos requerimentos. Requerimento 011/2017, de autoria da vereadora Marcela da Silva Elias. Requer ao chefe do Executivo, após a apreciação desta Casa de Leis, que organize uma reunião com a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, a respeito da ausência de implantação de rede de esgoto na localidade do bairro Núcleo e Rio do Pinto, neste município de Morretes. Encaminhe-se o requerimento 011/2017 para a hora do dia da presente sessão, para discussão e votação. Requerimento 012/2017. Autor, vereadores, requerem ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja dado efetivo cumprimento à legislação pertinente, bem como aos decretos de nomeação de cargos de provimento em comissão desta Prefeitura Municipal de Morretes, encaminhando posteriormente as providências que foram tomadas. Encaminhe-se o requerimento 012/2017 para a hora do dia da presente sessão, para discussão e votação. Requerimento número 013/2017. Autoria de vereadores Bejeto, requer ao chefe do Executivo que envie essa Casa de Leis, no prazo do artigo 15, inciso 22 da Lei Orgânica do Município, informações e cópia dos procedimentos internos que estão em tramitação quanto aos assentamentos do INCRA, dentro do município de Morretes, e outras providências. Encaminhe-se o requerimento 013 para a hora do dia da presente sessão, para discussão e votação. Requerimento número 014/2017, autoria vereadores, requer ao chefe do Executivo que envie essa Casa de Leis, no prazo do artigo 15º, inciso 22º da Lei Orgânica do Município, cópia dos documentos referentes ao processo que ensejou a doação e recebimento do aparelho de raio-x e das instalações físicas do Centro de Diagnóstico Aloysio Stanislau Querubim, pelo Rotary, para o Fundo Municipal de Saúde, formalizada na data de 5/4/2017. Encaminhe-se o requerimento 014/2017 para a hora do dia da presente sessão, para discussão e votação. Requerimento 015/2017, autoria de vereadores. Objeto, requerem ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja encaminhado a esta Casa de Leis cópia do procedimento licitatório que ensejou a contratação do transporte escolar municipal. Encaminhe-se o requerimento 015/2017 para a hora do dia da presente sessão, para discussão e votação. Requerimento 016/2017, autoria vereadores. Objeto, requerem ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja encaminhado a essa Casa de Leis lista
de todos os cargos com funções gratificadas dentro da estrutura da Prefeitura Municipal de Morretes, respectivos percentuais e valores. Encaminhe-se o requerimento 016/2017 para do dia da presente sessão para discussão e votação. Requerimento 017/2017, autor vereadores, requer ao chefe do Executivo que envie esta Casa de Leis, no prazo do artigo 15º, inciso 22º da Lei Orgânica do Município, informações e cópia dos documentos referentes à iluminação pública, os quais especificam. Antes de encaminhar, só para especificar, esse requerimento é de cópia de extrato da conta, cópia da licitação, onde foi frustrada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, haja vista, né, a atribuição do vereador de fiscalizar, a gente pede aqui uma cópia aqui para a gente saber qual foi o procedimento usado pelo Tribunal de Contas do Estado para o cancelamento dessa licitação, devido às quantidades de iluminação, e também o extrato da conta da COSIP, né, contribuição, para a gente ter acesso e saber quanto tem, se foi gasto, o que não foi gasto, porque a cidade tem muitos pontos de luz aí apagados. Então, essa é a nossa atribuição, só porque não está bem especificado aqui na leitura. Encaminhe-se o requerimento 017/2017 para a hora do dia da presente sessão para discussão e votação. Requerimento 018/2017, autor vereadores, objeto, requerem ao chefe do Executivo que envie esta Casa de Leis, no prazo do artigo 15º, inciso 22º da Lei Orgânica do Município, relatório dos candidatos aprovados no último concurso realizado pela gestão passada, bem como listagem dos que assumiram seus respectivos cargos e a situação da lista de espera de chamamento. Encaminhe-se o requerimento 018 para a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação. Requerimento número 019/2017, autor vereadores, requerem ao chefe do Executivo que envie esta Casa de Leis, no prazo do artigo 15º, inciso 22º da Lei Orgânica do Município, informações da pasta da saúde quanto aos itens que especificam. Encaminhe-se o requerimento 019/2017 para do dia da presente sessão para discussão e votação. Leitura dos projetos de resolução. Projeto de resolução número 001/2017, súmula. Fica autorizado o representante do Observatório Social de Morretes a fazer uso da palavra na tribuna livre na Câmara Municipal de Morretes nos termos da Lei 91/2010. Encaminhe-se o projeto de resolução 001/2017 para a Comissão de Justiça, Redação e Fiscalização e Controle, para exararem parecer. Leitura dos projetos de leis. Leitura dos projetos de leis do Poder Legislativo. Projeto de Lei Complementar número 0012/2017 concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças consideradas graves, elencadas nesta lei, ou que tenham dependentes nessa condição, e dá outras providências. Senhor presidente, o presente projeto de lei já foi aprovado com emendas em primeira apreciação. Encaminhe-se o projeto de lei complementar 002/2017 com as emendas para a ordem do dia da presente sessão para a segunda apreciação. Projeto de lei 2044/2017 estabelece normas para o corte da pavimentação asfáltica e a remoção de broquetes sextavados de concreto e paralelepípedos das vias públicas do município de Morretes e dá outras providências. Senhor presidente, o presente projeto de lei foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Casa e está acompanhado de parecer jurídico favorável. Encaminhe-se o projeto de lei 2044/2017 para as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Obras e Serviços Públicos para exararem parecer. Projeto de lei número 2046/2017 cria as comissões permanentes de trabalho da Câmara Municipal de Morretes e atribui gratificação aos seus membros. Encaminhe-se o projeto de lei 2046/2017 para as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Finanças e Orçamento para exararem parecer. Leitura dos projetos de leis de iniciativa do Poder Executivo. Projeto de lei número 400/2017 altera os artigos 1º e 2º e revoga seu parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal número 462/2017. Senhor presidente, em sua justificativa, o chefe do Executivo requereu a tramitação do referido projeto de lei em regime de urgência. Só para constar, esse projeto do FGTS que foi aprovado há 3 semanas atrás, que não veio nos moldes da minuta da Caixa Econômica. Muito foi pedido pelo vereador Luciano, que era relator do projeto,
essa minuta da Caixa Econômica. Não veio, né, a minuta, não foi encaminhado, e o projeto vai ter que sofrer, depois de 3 semanas, a alteração em 2 artigos. Encaminhe-se o projeto de lei 462 para a Procuradoria-Geral da Casa e para a Comissão de Justiça e Redação para exararem parecer. Alguém inscrito para o uso da palavra? Seja esse vereador. Fique à vontade. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, os colaboradores da casa, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento ao presidente, aos senhores, às senhoras que receberam a minha justificativa de falta na última sessão e trazer, inclusive, um rápido relato das atividades que nós estivemos participando. Sempre que eu participo de algo, eu procuro representar o nosso município, representar a própria Câmara, independente de estar a serviço ou não da Câmara, né? Eu estive participando, na última semana, do dia 5 ao dia 8, em Foz do Iguaçu, do primeiro seminário de parlamentares militares do Estado do Paraná. Um evento promovido pelo Comando Geral da Polícia Militar e pelas associações, uma gama de associações, são 35, das quais eu participo de algumas delas, onde eu pude, então, receber lá. E eu lembrei da vereadora Flávia, porque ela trouxe uma palavra aqui há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, sobre a questão da Previdência. E nós recebemos lá os parlamentares que estávamos e trouxemos alguns palestrantes, o Comando Geral trouxe de outros estados, também militares. E o Coronel Assunção, que é daqui do estado do Paraná, e ele faz um trabalho muito bonito dentro do gabinete do Comando Geral. E ele deu, vereadora, uma aula sobre aquilo que a senhora, inclusive, já pronunciou aqui, dos muitos prejuízos que, naturalmente, vai causar para os brasileiros, de um modo geral. Mas o que me chamou muito a atenção, nesse caso específico da Previdência, foi o tamanho, eu não trouxe aqui, mas foi o tamanho das dívidas que foram apresentadas de alguns segmentos. E um deles que me chamou muita atenção, o do Banco Itaú. É um negócio, sabe, difícil de entender. E os cálculos que ali se fizeram, realmente, há uma maquiagem muito forte e um prejuízo muito grande para os trabalhadores de um modo geral. Então, isso foi um dos itens discutidos e discutimos também outras questões de segurança nos municípios. Recebemos, quero trazer isso aqui, recebemos do Comando Geral a prontificação, inclusive alguns itens que eu estava já oficializando para o Comando Geral, algumas coisas como a questão do PROERD, a questão da guarda escolar. Ele se prontificou, vai nos receber. Eu até gostaria de que mais alguns dos senhores e das senhoras se fizessem presente para levar as demandas. Eu não apresentei nenhuma demanda, naturalmente. Outros colegas parlamentares apresentaram, mas eu não quis apresentar, não achei que fosse delicado apresentar demandas naquele momento. Mas tivemos com essa ida lá, não apenas para a minha pessoa, mas para toda essa casa, uma abertura muito grande junto, porque é um momento, eu sou militar do tempo da famosa, famigerada ditadura, né?
E eu sou militar do tempo em que os praças nem título tinham. A gente, quando entrava, a gente entregava o título de eleitor. Então, uma das coisas que a gente foi muito louvável lá, ou muito louvado lá, foi exatamente isto. Hoje, nós ter prefeitos, vice-prefeitos e vários vereadores, mais de 30 vereadores. Ao todo, nós somos, entre vereadores, vice-prefeitos e prefeitos, nós somos 42 no estado do Paraná, e onde existe uma representatividade, e isso tem trazido uma aproximação maior da própria força policial com o povo, com o público, a partir da hora que você tem alguém eleito pelo povo. Então, gostaria de agradecer a justificativa e trazer aqui esse rápido relatório e me colocar à disposição dos senhores. A partir dessa porta aberta, não é para mim, é para todos os senhores, né? Nas demandas que digam respeito às questões de segurança pública, no que envolve a Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu quero também agradecer e pedir o empenho dos senhores na questão ainda da lei do IPTU. Eu vejo agora, nós precisamos caminhar com isso, sensibilizar o Executivo, e eu tenho certeza que eu até estava observando na leitura, senhor presidente, os requerimentos. A gente tem alguns vereadores aqui, a vereadora Flávia também, pessoas de mais tempo, né? São poucos os novatos aqui. E uma coisa que a gente precisa se conscientizar é que, quando um vereador apresenta um projeto de lei, por mais que, às vezes, no momento político, que não é o momento, esses momentos eles precisam serem distintos, o momento em que nós estamos fazendo política e o momento que nós estamos legislando, essas coisas precisam ser distintas, apesar de que é natural que os nossos requerimentos, as nossas proposições, os nossos projetos, lá, quando chegar ao momento político, eles acabam nos trazendo algum tipo de bônus, isso é natural, ou ônus, dependendo da situação. Mas o que é bom a gente ficar assim bem consciente, eu quero só chamar a atenção dos colegas e das colegas para isso, é que um projeto de lei e tanto um requerimento, ele é único, ele é nosso até passar pela casa. No momento que ele passa pela casa, a casa aprovou, eu faço muita referência aos requerimentos, a hora que a casa aprovou, ela é da casa, deixa de ser. Aquele propositor, ele propõe, mas os demais podem aprovar ou não aprovar. Hoje, por exemplo, a gente fez a leitura de uma série de requerimentos, onde eu, particularmente, entendo que são requerimentos que têm a finalidade de colaborar com o próprio Executivo, se somar ao Executivo e dar uma oportunidade até ao Executivo, às vezes, de trazer um esclarecimento em um assunto que, às vezes, está meio duvidoso. Mas é importante que a gente trabalhe essa ideia de que passou aqui, foi aprovado, ele não é de uma mão só, ela passa a ser dos 11 parlamentares. Por isso, aí é onde é a força da democracia, é a força de um parlamento. A força de um parlamento está aí, em discutir o assunto, às vezes até discordar do assunto, mas uma vez aprovado, ele é da casa. Claro que quando precisar responsabilizar alguém, as coisas podem ter caminhos diferentes, na hora de responsabilizar alguém, mas é da casa. Então, pelo menos, se não fica o ônus, mas o bônus é da casa. Eu acho muito importante, por isso, eu quero ainda encerrar falando sobre esse projeto que foi distribuído,
que é o projeto sobre o corte, a intervenção na pavimentação. Na realidade, alguém já me falou que esse projeto tem endereço certo, né? Esse projeto, a princípio, ele teria o endereço da Sanepar. E eu, particularmente, eu vejo isso também. Mas eu entendo que nós não podemos, de repente, fazer um projeto de lei e dirigir para alguém. Eu diria que hoje o maior prejuízo que o município passa nessa questão é a Sanepar quem dá. Para os senhores terem uma ideia, eu encontrei um eleitor, uma pessoa, um cidadão, domingo, e ele me reclamava da Estrada da América. E eu disse a ele, mas a Estrada da América já foi iniciado um trabalho, eu acho que é só uma questão agora é uma questão de tempo, de paciência, de esperar. E ele, mas é que passaram a máquina, tá, agora, além do buraco, agora o que está acontecendo é a lama. Eu, novamente, não estando credenciado para falar pelo Executivo, mas a gente não pode deixar, se a gente tem uma resposta, principalmente se essa resposta é positiva e ela edifica em alguma coisa, e eu expliquei que nós estamos sem material, o município não tem material. As estradas, eu estive hoje no Mundo Novo da Anhaia e rodeio, eu tirei o dia até para percorrer, as estradas estão difíceis, mas nós não temos material. Ontem eu encontrei um amigo do tempo do governo de Jaime Lerner e pedi a ele, pela influência dele, que ele procurasse uma maneira, ficou de ver, eu estarei com ele a semana que vem, novamente, no dia 21, estarei com ele em Maringá, e eu pedi a ele que visse essa questão de que a prefeitura tem um pedido de liberação de seixo, e parece-me que até agora essa licença não aconteceu. E o que acontece? A hora que passa a máquina, agora já estão, eu estava observando hoje no Mundo Novo e no Rodeio, é que, além dos buracos, nós já não temos mais material na estrada. Então, aí a máquina está alcançando barro, e aí essa chuva vira lama. Mas esse cidadão, quando fez essa reclamação, eu disse a ele, mas no caso específico da América, o trabalho já começou. E ele me disse, pois é, já começou. Eu não fui lá ver, estou falando a forma que eu recebi. Pois é, já começou, mas a Sanepar está lá já abrindo um buraco. Foi o que ele me disse. Então, e aí eu disse para ele, olha, eu não estou pensando na Sanepar, eu estou pensando em um todo. Então, eu gostaria que as senhoras e senhores, agora uma vez nas comissões desse projeto, que os senhores pensassem, até procurassem, se possível for, melhorar o projeto. O projeto é para isso, o projeto ele vem, mas as comissões têm essa atribuição de melhorar. Por quê? Porque da forma como nós colocamos, se houver, e aí volto, senhor presidente, a dizer que nós temos que nos preocupar com a nossa atribuição. Porque a nossa atribuição é fazer leis. Nós estamos aqui para fiscalizar o Executivo e legislar. Não existe, o legislador, ele não tem outra atribuição. As outras atribuições que elas foram chegando na nossa porta, na nossa casa, na nossa vida, e algumas nós fomos procurar, outras demandas, a gente faz por necessidade da sociedade. Mas nós temos que nos preocupar em legislar. E se o Executivo, o Executivo precisa pegar a lei e aplicar a lei. Então, essa lei do corte de pavimentação, nós temos uma situação, na discussão nós podemos pensar isso, e nas comissões, nós temos a situação da cidade ser uma cidade histórica, e a gente vê que abrem as vias, e depois aquelas pedras, os paralelepípedos, e muito mais ainda a pavimentação asfáltica, ela nunca volta a ser da forma que era. Sem contar, esse projeto de lei nasceu, no meu pensamento,
com uma situação na Vila dos Ferroviários que aconteceu agora, nos últimos 2 meses. Sabe, uma empresa abriu aquela rua, que eu não lembro o nome ali, que dá em direção ao campo do ferroviário, e abriram aquilo de uma forma terrível, terrível. Eles fecham a rua, sabe, e deixam um dia todo sem acesso nenhum, metem uma máquina lá, não informam ninguém, não perguntam para ninguém, e o que é pior, fica o buraco. Então, caminhão de lixo caía no buraco, cada dia estava caindo, automóveis caindo naqueles buracos, e o prejuízo fica para quem? Teve uma semana que o caminhão do lixo não recolheu o lixo ali, naquela região, naquela rua, a semana toda, e aí a prefeitura, o executivo às vezes acaba sendo apedrejado, porque não tirou o lixo e não tem culpa, o motorista não tem como entrar, não tem como entrar. E esta lei, ela vai trazer se o executivo, tanto esse como os demais que vierem posteriormente, se realmente quiserem usar a lei, essa lei vai trazer para o município uma certa garantia. Primeiro que só se abre a via com autorização da Secretaria de Obras. Segundo, para conseguir essa autorização, se faz necessário que se peça uma autorização e que se assine um documento dizendo quando inicia a obra, quando termina, quando termina a obra, e assina um termo de responsabilidade de devolver a via da forma como foi recebido. Então, eu entendo que o nosso papel, e aí nessa lei especificamente, mas em todas que nós trabalhamos aqui, o nosso papel é dar subsídio para o executivo trabalhar. Como é que o executivo não tem esse tipo de subsídio que nós vamos dar agora. Ela poderia ter uma forma de fiscalizar, mas estaria fiscalizando sem ter uma lei específica. Nós teremos uma lei específica no município de Morretes, onde qualquer empresa, ou até mesmo as pessoas particulares, para abrirem a via, que ela é pública, e a responsabilidade da via pública é do executivo, para isso eles vão precisar passar por esse tipo de coisa, ou seja, pegar a autorização, assinar o documento e, dentro da lei, ainda consta que serão multados se não cumprirem. Então, eu gostaria de trazer essa palavra aqui e dizer também, por último, da dificuldade que muitas vezes nós até não entendemos, os nossos próprios pares, às vezes. E hoje, durante o dia, quando eu observava essa questão da lei, que a gente vai ter que já, com 2 semanas aprovado, o vereador Luciano bateu firme, fez 2 ofícios, se não me engano, 2 pedidos para o executivo que precisava da minuta da Caixa Econômica. E a Caixa Econômica disse ao executivo o quê? Que não dava minuta sem a lei aprovada. Você veja a dificuldade, tanto do executivo quanto nossa, para fazer valer a lei. E o que acontece agora? Depois da lei aprovada, a Caixa Econômica diz que a lei não se enquadra na minuta. Como que a lei vai se enquadrar em uma minuta que eles não quiseram dar? É complicado esse tipo de coisa. Então, essas coisas, às vezes, que eu até não entendi muito, até falei para o vereador Luciano, deixa esse negócio de minuta aí, vamos fazer e tal, mas ele estava super certo, a prova veio agora que nós fizemos sem a minuta e agora vamos ter que refazer com a minuta. Por último, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, esta semana, ela é muito importante para a vida das pessoas, independente de religião, mas as pessoas cristãs. Desde domingo,
nós festejamos, comemoramos, lembramos Domingo de Ramos, a Semana Santa, e aí na sexta-feira nós lembramos que alguém se ofereceu por nós, livre e espontaneamente, se entregou para ser crucificado. E é interessante essa reflexão, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por uma sexta-feira da paixão. Eu digo e considero que a sexta-feira da paixão é aquele dia da notícia ruim, é aquele dia de uma enfermidade, uma doença, aquele dia de uma traição, é aquele dia onde somos maltratados. Esta é a nossa sexta-feira da paixão. Mas, graças a Deus, que nós temos o domingo da ressurreição. E o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, é a vitória de todas as pessoas, independente de religião. Porque mesmo que a gente passe pela sexta-feira da paixão, nós temos o domingo da ressurreição para festejar. Uma boa Semana Santa, um bom feriado para todos vocês. Mais alguém inscrito? Não, senhor. Passamos então para a ordem do dia. Apreciação dos requerimentos. Requerimento 011 de 2017. Requerimento 011 de 2017. A vereadora Marcela da Silva Elias, no uso de suas atribuições legais, leva à apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte proposição. Requer ao chefe do Executivo, após a apreciação desta Casa de Leis, que organize uma reunião com a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, a respeito da ausência de implantação de rede de esgoto na localidade do bairro Núcleo Rio do Pinto, neste município de Morretes. Justificativa. Vale salientar que uma das funções específicas da Câmara é a fiscalização e controle político-administrativo do Poder Executivo Municipal e dos prestadores de serviços públicos municipais, como instituído no artigo 2º e seus parágrafos do Regimento Interno e artigo 11º da Lei Orgânica Municipal, além do direito atribuído aos vereadores pela Constituição Federal. Câmara Municipal, Sala das Sessões, Morretes, 11 de abril de 2017, Marcela da Silva Elias. O requerimento 011 de 2017 está em discussão única. O requerimento 011 de 2017 está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 11 de 2017. Requerimento 012 de 2017. Os vereadores que abaixo assinam no uso de suas atribuições legais submetem à apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte proposição. Considerando o teor da súmula número 379 do STJ, considerando também os preceitos da Lei 8.429/92, a despeito do desvio de funções públicas pelo qual o servidor que não está exercendo a função para a qual é pago, incorrendo-se diretamente a administração pública em ato de improbidade administrativa, requerem ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja dado efetivo cumprimento à legislação pertinente, bem como aos decretos de nomeação de cargos de provimento em comissão desta Prefeitura Municipal de Morretes, encaminhando posteriormente as providências que foram tomadas. Justificativa. Informa que uma das funções específicas da Câmara é a fiscalização e controle de caráter político-administrativo do Executivo e Legislativo. Portanto, caberá a esta Casa de Leis, tendo conhecimento de irregularidades existentes, proceder aos atos legais e até judiciais para saneamento desses equívocos. Câmara Municipal, Sala das Sessões, Morretes, 10 de abril de 2017. O requerimento 012 de 2017 está em discussão única. O requerimento 012 de 2017 está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 012 de 2017. Requerimento 013 de 2017. Os vereadores que abaixo assinam no uso de suas atribuições legais submetem à apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte proposição. Requer ao chefe do Executivo que envie a esta Casa de Leis
no prazo do artigo 15º, inciso 22º da Lei Orgânica do Município, informações e cópia dos procedimentos internos que estão tramitando quanto aos assentamentos do INCRA dentro do município de Morretes, bem como cópia dos documentos expedidos pelo órgão fundiário que motivaram a municipalidade a realizar a reunião com os assentados no dia 20 de março, no Educandário Santo Antônio, e os resultados do evento. Justificativa: direito e dever atribuído aos vereadores pelo artigo 2º e seus parágrafos do regimento interno, bem como pela Constituição Federal. Câmara Municipal, Sala das Sessões, Morretes, 10 de abril. Requerimento 013 está em discussão única. O requerimento está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 03 de 2017. Requerimento 014 de 2017. Os vereadores que abaixo assinam no uso de suas atribuições legais submetem à apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte proposição: requer ao chefe do Executivo que envie esta Casa de Leis, no prazo do artigo 15º, inciso 22º da Lei Orgânica do Município, cópia dos documentos referentes ao processo que ensejou a doação e recebimento da processadora de imagem, aparelho de raio-x e das instalações físicas do centro de imagem, diplomação dos técnicos nos novos equipamentos e entrega das chaves do Centro de Diagnóstico Aloysio Stanislau Querubim, pelo Rotary para o Fundo Municipal de Saúde, formalizada na data de 5 de abril de 2017. Justificativa: direito e dever atribuído aos vereadores pelo artigo 2º e seus parágrafos do regimento interno, bem como pela Constituição Federal. Câmara Municipal, Sala das Sessões, Morretes, 10 de abril. O requerimento 014 de 2017 está em discussão única. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Inicialmente, eu gostaria de, mesmo não sendo sabedora e não ter participado desse conjunto de requerimentos, não sei quais são os autores, porque aqui só foi dito aos vereadores, eu gostaria de parabenizar a todos, que com certeza é uma gama de requerimento que pela primeira vez reflete a realidade da função dessa casa. Nunca vi tantos requerimentos solicitando informações realmente voltadas ao interesse público, mas, acima de tudo, voltada a cumprir a função dessa casa. Então, eu gostaria de parabenizar os vereadores que são proponentes, não sem mesmo entender os reais motivos, mas entendendo que função de vereador é essa. Então, cabe, sem conhecer, na verdade, os reais motivos, mas entendendo que a função do vereador é essa. E, com relação a esse requerimento especificamente, realmente causa uma curiosidade muito grande por parte dessa casa. Em especial, os vereadores que estão de outras gestões, e a última gestão foi um embate muito grande. A falta de informação maior ainda, com relação à legalidade dessa condição do raio-x hospital. Lembro que no início dessa legislatura, preocupado com isso, o vereador Pastor Limeval também solicitou via os seus vereadores, seus deputados, desculpe, uma emenda voltada a essa situação, visto que nós estávamos há mais de 6 meses sem raio-x próprio. Então, realmente, de uma forma mágica, ou talvez legal, que a gestão passada não conseguiu encontrar. Hoje nós estamos lá com o raio-x funcionando, espero que a contento da comunidade, porque não tive a oportunidade de fazer essa avaliação ainda, mas acredito que, com certeza, é de uso frequente e satisfatório à comunidade, porque esse era um dos poucos bens e prestações de serviço da saúde que nós tínhamos e ficamos sem por bom tempo. Então, eu parabenizo os vereadores proponentes, depois até gostaria de conhecer quem são, e estender esses cumprimentos a todos os requerimentos que estão sendo apresentados hoje e que se torne rotina isso, porque essa é a nossa função, que ela acompanhe todo e qualquer momento dessa casa nessa legislatura, porque não deve ser por momentos ou por meras situações, mas sim por necessidade de cumprir o seu papel. Então, parabéns a todos que iniciaram esses requerimentos e que eles sejam contínuos e que sejam de encontro à realidade do município. Muito obrigado. A vereadora definiu bem qual é a situação dos requerimentos. A situação é bem essa. Se foi uma forma mágica, né, ou se acharam uma justificativa legal para receber, né, o raio-x. Essa é a situação.
E a situação dos requerimentos emitidos pelos vereadores que abaixam assilos, a justificativa está bem clara. É dever do vereador, e o vereador faz o requerimento quando achar necessário. Não tem outra justificativa. Continua a discussão. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria, na mesma linha da vereadora, parabenizar as pessoas os vereadores que assinaram todos os requerimentos. E até, inclusive, naquela minha fala, o requerimento pós-aprovado passa a ser de todos nós. E dizer, senhor presidente, que eu estive, assim que eu recebi o convite para o dia 5, eu procurei, eu acho que ele é o presidente, o Dr. Vinícius, né? E eu procurei o Dr. Vinícius e conversei com ele, e eu, até por conhecê-lo há muito tempo, perguntei a ele se havia garantias de que esse centro de imagem realmente ia funcionar, se não teria custo para as pessoas, e ele me deu essas garantias. Me deu a garantia de que, até eu fui para justificar a minha ausência no dia 5, que eu não estaria aqui, e ele me deu garantias de que já está funcionando, segundo ele, apenas iam no dia 5 inaugurar esse centro de imagem. Eu participei em 2013 de todo um trabalho para que até aquele centro fosse inaugurado já naquele ano, 2013, nós já estamos em 2017, e realmente deixa a gente um pouco preocupado, por que nunca funcionou até agora, né? Mas ele me deu garantias de que vai funcionar, que está tudo bacana, mas eu acho interessante que a casa ela se envolva nisso, até pela demanda muito grande que nós tivemos nesse período. Eu nem lembrava que fosse tanto tempo, 6 meses, onde nós ficamos sem aparelho de raio-x. Mas, inclusive, hoje nós estamos até com uma certa dificuldade. Eu mesmo estou criando essa preocupação, essa dificuldade com o raio-x da emenda parlamentar do deputado Gilson. Por quê? Porque no cardápio do governo, que nos foi apresentado na época, no mês de janeiro, o aparelho de raio-x era o mais barato, era o de menos valor. No cardápio tinha outros objetos mais caros, micro-ônibus, uma série de outras coisas, que seria importante trazer para Morretes. Mas eu fiz a opção pelo raio-x, pelo fato de todo esse tempo a gente estar sem raio-x. Eu sei que hoje, essa foi até uma informação que o Dr. Vinícius me passou, eu sei que hoje o município tem dificuldade para operar 2 aparelhos, né? Mas é natural que quando eu fiz a opção pelo cardápio do governo de um aparelho raio-x, não tinha nenhum, então na minha cabeça seria um. Então hoje eu tenho trabalhado estive ontem, segunda-feira, aliás, eu ainda estive com o deputado em Paranaguá, e eu estou trabalhando a possibilidade de trocar o objeto. Por quê? Porque eu tenho que ter consciência de que, se para o município usar, não tem demanda para 2 aparelhos, eu acho que é a primeira dificuldade. Eu falei da polícia, já chegaram, viu, que é rápido. Não tem dificuldade, já é difícil de operar a questão de custos, principalmente. Não tem demanda para 2, eu imagino. Para o município operar 2 é um custo muito alto, então, por isso eu fui pedir essa garantia primeiro, e conhecendo toda a estrutura e o bom trabalho do Rotary, eu não tenho dúvida que isso vai funcionar, e vai funcionar direito. Mas eu não queria trocar o objeto antes de ter certeza de que ia funcionar. Ele me deu essa garantia, entramos com o pedido da troca do objeto, e agora eu não sei se vai ser possível, porque já tinha sido encaminhado lá para a Casa Civil do Estado, mas, por outro lado, ficou uma notícia boa, porque o deputado disse, olha, se não der para trocar, a gente manda mais um micro-ônibus para Morretes. Então, também não sei se não é demais, estou vendo tanto ônibus aí, né? Também não sei se não é demais. Mas, é isso aí. Muito obrigado, senhor. Continua a discussão.
O requerimento está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 014/2017. Requerimento 015/2017. Requerimento número 015/2017. Os vereadores que abaixo assinam, no uso de suas atribuições legais, submetem à apreciação da Coordenada da Câmara de Vereadores a seguinte proposição. Os vereadores que abaixo assinam, no uso de suas atribuições legais, muito bem, requerem ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja encaminhado a esta Casa de Leis cópia do procedimento licitatório que ensejou a contratação do transporte escolar municipal. Justificativa. Informa que uma das funções específicas da Câmara é a fiscalização e controle de caráter político-administrativo do Executivo e Legislativo. Portanto, servirá para acompanhamento, conhecimento e controle. Câmara Municipal, Sala das Sessões, Morretes, 10 de abril. Requerimento 015/2017 está em discussão única. Discutir, senhor Pois não. presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores presentes, boa noite a todos. Na verdade, não é uma discussão, mais uma sugestão, para também englobar nesse requerimento, se fosse possível, a situação, perguntar o porquê que o segundo ônibus que foi contratado pela licitação, que transporta os alunos para Paranaguá, ainda não começou a operar. E a outra situação é qual a atual situação documental desses carros, que eu tive agora, nesse momento, um comunicado que o veículo que transporta os alunos para a Faculdade de Matinhos foi apreendido pela Polícia Rodoviária Estadual por irregularidades. Era isso. Acredito que se não tiver óbice do plenário, poderemos incluir no requerimento. Coloque em discussão. Coloque em votação. Não tem óbice? Então, deferido o seu pedido. Sugerir que a gente possa mudar a redação, então, né? Se inclui na redação. Se inclui na redação. É isso, vereador? Alterar a redação. Que se inclua mais esses dois pedidos. Situação da documentação e porque o segundo ônibus que foi licitado não está em funcionamento. Deferido o seu pedido. O requerimento 015 continua em discussão. O requerimento 015 está em votação única. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 015, já com as sugestões do vereador Júlio César Cacilha. Requerimento 016/2017. Os vereadores que abaixo assinam, no uso de suas atribuições legais, submetem à apreciação da Coordenada da Câmara de Vereadores a seguinte proposição. Requerem ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja encaminhada a esta Casa de Leis lista de todos os cargos com funções gratificadas dentro da estrutura da Prefeitura Municipal de Morretes, respectivos percentuais e valores. Justificativa. Informa que uma das funções específicas da Câmara é a fiscalização e controle de caráter político-administrativo do Executivo e Legislativo. Portanto, servirá para acompanhamento, conhecimento e controle. Câmara Municipal, Sala das Sessões, Morretes, 10 de abril. Requerimento 016/2017 está em discussão única. Queria discutir, senhor. Pois não. Eu vou na linha aqui do nosso presidente César Cacilha para dizer o seguinte, uma pergunta que eu acho que o senhor pode responder. Sim. Isso aqui já não é produto de um outro requerimento que a vereadora fez e que veio a resposta? De cargos comissionados? Não, essas são funções gratificadas. Não encargo em comissão. É que existe no organograma do município funções que recebem gratificação por mais uma função desempenhada. Então, daí não se enquadra nos comissionados. Deixa eu entender. Aquela listagem que nós recebemos são as pessoas que têm cargo em comissão e não são funcionários. É isso? Tem os funcionários efetivos que estão comissionados, que daí tem que optar pelo salário, né? E tem funções gratificadas para exercer outros tipos de defesa civil, uma ouvidoria, um patrimônio, que daí são funções gratificadas que o Executivo passa uma porcentagem de gratificação para essas pessoas efetivas ou comissionadas que exerçam mais essas funções. No caso dos motoristas, aquela lei que atinge as gratificações deles lá. Né? É só essa listagem. Satisfeito. Continua em discussão o requerimento 016. O requerimento está em votação única. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 017/2017. Os vereadores que abaixo assinam no uso de suas atribuições legais submetem à apreciação da Coordenada da Câmara de Vereadores
a seguinte proposição. Requer ao chefe do Executivo Municipal que envie a esta Casa de Leis, no prazo do artigo 15º, inciso 22º da Lei Orgânica do Município, informações e cópia dos documentos referentes à iluminação pública, quais sejam extratos da arrecadação da COSIP a partir de janeiro de 2017. Justificativa. Pelo adiamento do processo licitatório de compra de lâmpadas e cópia do processo no qual consta o levantamento realizado pelo setor competente da Prefeitura, que procedeu à estimativa de quantidade objeto do certame, bem como a necessidade justificativa e o parecer jurídico competente. Justificativa, direito e dever atribuído aos vereadores pelo artigo 2º e seus parágrafos do regimento interno, bem como pela Constituição Federal. Câmara Municipal, Sala das Sessões, Morretes, 10 de abril de 2017. O requerimento 017/2017 está em discussão única. O requerimento 017/2017 está em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 018/2017. Os vereadores que abaixo assinam no uso de suas atribuições legais submetem à apreciação da colenda da Câmara de Vereadores a seguinte proposição. Requer ao chefe do Executivo que envie esta Casa de Leis, no prazo do artigo 15º, inciso 22º da Lei Orgânica do Município, relatório dos candidatos aprovados no último concurso realizado pela gestão passada, bem como listagem dos que assumiram seus respectivos cargos e a situação da lista de espera de chamamento. Justificativa. Direito e dever atribuído aos vereadores pelo artigo 2º e seus parágrafos do regimento interno, bem como pela Constituição Federal. Câmara Municipal, Sala das Sessões, Morretes, 10 de abril. Requerimento 018/2017 está em discussão única. Requerimento 018/2017 está em votação única. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 018. Requerimento 019/2017. Os vereadores que abaixo assinam no uso de suas atribuições legais submetem à apreciação da colenda da Câmara de Vereadores a seguinte proposição. Requer ao chefe do Executivo que envie esta Casa de Leis, no prazo do artigo 15º, inciso 22º da Lei Orgânica do Município, informações da pasta da saúde quanto as providências que serão tomadas pela Prefeitura de Morretes com relação ao término de vigência do convênio com a Copserm no próximo mês de maio. As providências que foram realizadas objetivando a desvinculação do CNPJ da antiga associação mantenedora do hospital com relação ao recebimento de IHs. Justificativas. Direito e dever atribuído aos vereadores pelo artigo 2º e seus parágrafos do regimento interno, bem como pela Constituição Federal. Câmara Municipal, Sala das Sessões, Morretes, 10 de abril. Requerimento 019/2017 está em discussão única. E discutir, eu só vou dar uma explicada quanto a esse requerimento, porque Compserve a cooperativa de médicos, onde o convênio ele finda dia 24 de maio. Né? Então a gente tem que saber em que situação, em que pé está a administração para aditivar esse contrato, mandar essa lei do convênio para cá, ou licitar outro tipo de norma jurídica para que se atenda às pessoas e que se não para o atendimento médico do hospital. E a questão aqui do CNPJ da antiga associação é porque as IHs estão caindo no CNPJ da associação e estão sendo usadas, né? Está sendo usado esse dinheiro de uma forma que eu não sei como. Não tenho nem ideia de como está sendo usado, né, esse recurso que a associação ainda recebe e por quem está sendo usado. Né? Não tem lógica isso daí. O Fundo Municipal de Saúde ele não recebe essas IHs, ele não pode usar, ele não tem autonomia e nem autoridade para usar. E a associação, quem que representa hoje a associação para poder pegar esse recurso que é depositado pelo CNPJ da associação e usa-se para comprar insumos, medicamentos, ou filmes de raio-x, ou outras coisas que o hospital necessita. Então essa é a justificativa que a vereadora Flávia pediu, as questões e situações. Desse eu participei também, como da maioria. Essa é a situação que se encontra o pedido do requerimento. O requerimento 019 está em discussão única. Continua em discussão única. O requerimento está em votação única. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 019/2017. Apreciação dos projetos de leis. Apreciação do projeto de lei complementar 002/2017 com as emendas em segunda apreciação. Só a súmula, senhor secretário. Projeto de lei complementar 002/2017.
concede isenção do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, sobre o imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças consideradas graves, elencada nessa lei ou que tenham dependentes nesta condição e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 002/2017 com as emendas está em segunda discussão. Senhor presidente, só para reafirmar a minha abstenção, devido a me sentir incapaz diante da relatoria da Comissão de Finanças em votar nesse projeto. Continua a discussão. Em segunda discussão. Projeto de Lei Complementar 002/2017 com as emendas está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Já contabilizando a sua abstenção, é isso, vereador? Aprovado em segunda apreciação o projeto de Lei Complementar 002/2017 com as emendas modificativas. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Considerando que o presente projeto de lei não teve discussão polêmica quanto ao seu objeto, requeiro a dispensa da terceira apreciação. Dispensa da terceira apreciação do projeto de Lei Complementar 002/2017 com as emendas está em discussão. A dispensa da terceira apreciação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Leitura da redação final do projeto de lei aprovado na presente sessão. Coloco em discussão a dispensa da leitura da redação final do projeto de lei complementar 002 aprovado na presente sessão. A dispensa está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura final da redação final do projeto 002 de 2017. Caminhe-se o projeto de lei complementar 002/2017 com as emendas para a sanção do prefeito. Algum vereador inscrito para o uso da palavra? Não, senhor presidente. Agradecemos a presença de todos nessa sessão e, como não há nada mais a ser discutido e apreciado, dou por encerrada a presente sessão.